Olá, meu nome é Vitor Cavenaghi. Nesse vídeo eu quero comentar com vocês tudo o que vocês precisam saber a respeito dos antidepressivos, que são medicamentos bastante utilizados na prática clínica, que tem uma série de indicações e que poucas pessoas sabem a respeito. Tá? Então nesse vídeo a gente vai comentar o porquê do nome antidepressivos, o mecanismo de ação, as principais indicações e ainda quais os principais antidepressivos que a gente tem disponíveis na prática clínica. Por que do nome antidepressivo? Esse nome ele vem lá da década de 1950, quando uma medicação chamada iproniazida, que tem esse nome bastante complicado, era uma medicação que ela era utilizada para o tratamento da tuberculose. E o que foi se visto? Que pacientes que tinham tuberculose e que tinham depressão, quando tomavam essa medicação, melhoravam do quadro de depressão. Então, a partir daí, medicações que tinham um mecanismo de ação parecido com essa, passaram a ser chamadas de antidepressivos. Com o passar das décadas e o avanço das pesquisas científicas, que continuam em desenvolvimento até hoje, o que foi se visto? Que essas medicações que partilhavam desse mesmo mecanismo de ação também tinham ação em outros transtornos psiquiátricos. Tá? Então esse uso que a princípio era restrito para quadros de depressão, ele passou a ser expandido para outros transtornos psiquiátricos também. E dentre as indicações que a gente usa essa classe de medicações, a gente tem, claro, a própria depressão, mas a gente tem ainda transtornos de ansiedade, o transtorno de pânico, também chamado de síndrome de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, né? Isso só para nomear alguns quadros dentro da psiquiatria que a gente usa bastante essas medicações, com bastante efetividade, inclusive. Mas a gente também tem, fora da psiquiatria, né? O uso dessas medicações para outros quadros, como por exemplo a compulsão alimentar, né, e a própria ejaculação precoce são alguns quadros que tanto psiquiatra como outros colegas acabam usando essa classe de medicação no dia a dia. E como que essa medicação, essa classe de medicações, ela age, né? O mecanismo de ação principal que a gente busca é a ação no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, tá? Por que a gente busca isso? Porque a gente vê que tanto na depressão quanto em outros transtornos psiquiátricos existe uma pequena alteração, na verdade pode ser uma alteração grande até em alguns casos, na comunicação entre os neurônios, que são as células que constituem o nosso sistema nervoso central. Da mesma forma que eu estou utilizando da minha fala e do meu gestual aqui para me comunicar com você, os neurônios, que são as células nervosas, eles se utilizam para se comunicar um com o outro, né, de moléculas que são chamadas de neurotransmissores. E a gente vê, se fizermos exames mais aprofundados, que não estão disponíveis na prática clínica, mas em fins de pesquisa a gente consegue identificar isso, que existem alterações na comunicação de neurônios em algumas áreas específicas do cérebro que levam aos sintomas que a gente observa na prática clínica, né? Então, com o uso do antidepressivo, a gente visa restabelecer a comunicação entre esses neurônios, equalizar a comunicação fina entre eles e assim, uma vez equalizado, levar à remissão de sintomas dos pacientes, né? E a gente consegue, com uma certa eficácia, atingir esse objetivo, né? Depois de um tempo e com um tratamento bem empregado, né? E bem indicado. Dentre os medicamentos antidepressivos que a gente tem na prática, uma medicação varia em relação à outra, a gente tem diferentes mecanismos de ação, nem todos os antidepressivos são utilizados para tudo, tá? Deixo bem claro que o uso
indiscriminado de antidepressivos sem uma indicação adequada pelo seu médico pode te colocar em risco mais do que te ajudar. Então não faça uso de nenhuma medicação, a não ser que seja prescrita pelo seu médico, tá? Mas se a gente puder citar alguns como os principais, tenho certeza que você já ouviu falar de alguns deles e deve ter algum conhecido que toma, tá? Alguma dessas medicações. Então, se você puder compartilhar esse vídeo com ele, compartilhe. A gente sabe que mais informações a respeito de uma medicação pode aumentar, né, a adesão ao tratamento e os resultados finais que a gente busca quando a gente prescreve um determinado tratamento, tá certo? Então, vamos nomear alguns. A gente tem a fluoxetina, a sertralina, o escitalopram, citalopram, a paroxetina. Temos ainda de outras classes, por exemplo, amitriptilina, nortriptilina, venlafaxina, duloxetina, bupropiona. Isso só para nomear alguns dos mais comuns. Como disse, reforço, nem todos são utilizados para tudo, tá? As indicações são muito específicas e uma medicação varia em relação à outra, tá? Então não faça uso a não ser que seja prescrito pelo seu médico, tá certo? Espero ter sido claro nesse vídeo com vocês. É um tema que tem muitos mitos, né? E pouco conhecimento a respeito. Espero com esse vídeo ter aumentado um pouco o teu conhecimento a respeito dessa área. Peço para você seguir o meu canal. A gente vai abordar bastante temas relacionados à saúde mental e à psiquiatria, tentando desmistificar muito da falta de conhecimento que as pessoas têm a respeito da área. Então eu peço para você deixar seu comentário se você gostou do vídeo, se você tem alguma dúvida. Faço questão de responder um a um dos comentários e até o próximo vídeo. Um grande abraço!